Pronto. Bom, primeiramente, obrigada, Gisele, doutora Gisele Couto, querida. E minha querida também, nova conhecida, nova amiga aí, Eva Dengler, né? Eva, que a gente fala, seu nome? Eva Dengler, isso mesmo. Dengler. Super feliz de vocês terem topado conversar aqui com o Grupo Board W. O Board W é um grupo de mulheres que se encontra, que se une para gerir conhecimento, para compartilhar conhecimento, para que as nossas jornadas possam ser um pouco melhores, né? Então, a gente gosta de aprender juntas e uma trocar experiência com a outra. E nesse contexto, com os recentes acontecimentos, né, sobre violência sexual contra a criança, a gente entendeu aqui um grupo até que organiza e que zela pelo grupo Board W, que essa pauta era uma pauta importante, que era nosso papel trazer à tona. Eu como mãe, eu como tia, eu como fui educadora também, acho que a gente tem que trazer esse tema indigesto para discussão e aprender. Eu não sei nada, assim, não sei como agir. E aqui a gente tem que buscar o conhecimento para agir da forma correta. Então, a Eva é da Childhood Brasil, representante, então, de essa instituição respeitada e com muito conhecimento para compartilhar com a gente. E a doutora Gisele, pediatra, uma querida amiga também, que vão trazer o tema de uma forma muito leve, muito bacana, para que a gente seja aí agente de mudança, e que a gente possa levar um pouquinho desse conhecimento para outras famílias, homens e mulheres, né? Para que a gente possa eliminar, talvez seja utópico, embora seja o nosso sonho, mas minimizar ou proteger, reduzir o risco das nossas crianças e adolescentes nesse crime hediondo, tá bom? Obrigada, meninas. Fiquem à vontade aqui para trazer o conhecimento. Bom, vou agradecer fortemente a Sandra e o Board W, que eu faço parte. Agradeço a primeira oportunidade de participar mais diretamente da live. É um assunto, criança e adolescente, a segurança das crianças e adolescentes é um assunto que vive na cabeça do pediatra, porque faz parte do trabalho dele do dia a dia. Né? Eu vou... Posso botar aqui na planta? Tem água aqui ainda. Vou mais moderar, porque a Eva que é a nossa especialista, queria aproveitar e apresentá-la um pouquinho. Se eu esquecer alguma coisa, Eva, você completa, por favor. Eva é gerente de programas e relações empresariais da Childhood Brasil e há mais de 15 anos atua no desenvolvimento de programas e projetos de violência sexual ou todos os tipos de violência com foco nas crianças e nos adolescentes. Tá? Gisele, você está sem som. Eu estou sem som. Agora voltou. Voltou? Voltou. É porque eu investi, acho que foi sem querer aqui. Que tem o foco na... Então, voltando, a Eva representa a Childhood Brasil na coalizão brasileira pelo fim da violência contra crianças e adolescentes. E é um prazer tê-la aqui conosco, Eva, para compartilhar, como a Sandra falou, esses conhecimentos e, principalmente, desnudar um tema que é sempre posto para debaixo do tapete e que a gente precisa falar sobre ele. Tudo que eu li sobre isso é que quanto mais a gente falar e quanto mais a gente enfrentar, melhores vão ser os resultados. É isso. Você quer falar um pouco sobre a Childhood Brasil, Eva? Falo sim, Gisele. Olha, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Fiquei super feliz com esse convite da Sandra, organizado aí pela Ana Paula, minha grande amiga, e com você, Gisele, um prazer para a gente estar conversando. A Childhood Brasil é uma organização da sociedade civil, nós temos 20 anos de existência, nós fomos fundados pela Rainha Silvia da Suécia, somos o braço brasileiro de uma fundação que ela mantém lá, que chama-se World Childhood Foundation, e nós temos também outros escritórios na Alemanha e nos Estados Unidos. A gente tem uma atuação focada no Brasil, aqui, mas os outros escritórios têm atuações globais, trabalham para outros 16 países.
Então, a gente é uma organização internacional, vamos dizer assim, uma rede internacional de escritórios, e a gente compartilha de um único propósito, que é, como a Sandra já disse, talvez nunca vamos conseguir terminar, mas a rainha Silvia sempre diz que o dia que ela criou a Childhood foi para um dia não ter mais que existir a Childhood, que ela queria acabar com o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ela sempre nos lembra que a gente está muito longe disso, portanto, a gente não tem nada para celebrar ainda, mas a gente gostaria que um dia isso terminasse. Então, a gente trabalha diariamente mesmo, olhando para a forma de trazer conhecimento e informação sobre um tema que é realmente tabu e muitas vezes escondido ainda e pouco falado para muitas pessoas. Bom, então eu acho que para a gente começar, se puder falar um pouco só quais são as formas mais comuns da violência contra a criança e adolescente. Perfeito, isso é muito importante. Para a gente poder contextualizar a violência sexual, acho que a gente tem que lembrar que, do ponto de vista estruturante, existem várias formas de violência contra a criança e adolescente. Existe a negligência, que é uma das mais comuns e que a gente mais ouve falar, né? Negligência e abandono. São duas formas de violência que são muito comuns da gente ouvir falar e aquelas que mais aparecem, inclusive, nos registros, nos serviços públicos, né? Temos a famosa violência física ou violência doméstica, aquela que a criança é alvo de maus tratos, como eles colocam muitas vezes, do ponto de vista físico. Temos a violência psicológica e a violência também conhecida como violência emocional, aquela que tem a ver muito com a questão da área psicológica da criança. E, por fim, a gente tem a violência sexual. Se a gente pensar bem, a violência sexual ela é quase que um conjunto de todas essas violências. Por quê? Ela normalmente é decorrente de uma negligência ou de um abandono, porque se uma criança está sendo vítima de violência sexual, é porque algum adulto está negligenciando o cuidado dela. Isso é fato. Senão isso não aconteceria, né? Segundo, se ela está sendo alvo de violência sexual, em grande parte dos casos, ela também será alvo de uma violência física. Nem toda violência sexual envolve um momento de contato físico violento, mas muitas vezes, pensando que o corpo da criança está em desenvolvimento, que a gente talvez tenha um ato de penetração, dependendo desse ato de penetração, você vai ter uma violência física associada aí. E nem falar da violência psicológica, está atrelada a tudo isso. A criança vivendo uma violência para a qual ela absolutamente não está preparada, no momento da vida dela em que ela está em desenvolvimento, e que ela realmente não tem condições de lidar com isso. Então, se a gente pensar, né, a violência sexual ela é um grande, conjunto de violências que podem chegar juntas, né? E lembrando agora que a violência sexual, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ela também se diferencia ainda em si mesma em duas formas muito distintas. Mas eu acho que é importante, primeiro, a gente entender que crianças e adolescentes são alvos de várias violências. Não é uma violência única e a violência sexual, ela é sempre uma consequência dessas outras violências que a gente já falou. Na minha prática de pediatra, era mais comum a gente prestar atenção na violência física, né? Porque ela é mais aparente, ela chega socorro com criança que repetidamente tem fratura ou cai, entre aspas, é uma coisa mais comum. Foram poucas as vezes que realmente a violência física chega a ter, que eu tive a oportunidade, né, de ver, oportunidade infeliz, é verdade, mas seria a oportunidade de ver uma violência física e sexual, né? Quer dizer, obviamente, ao mesmo tempo, com uma lesão grave que fizesse a gente desconfiar do abuso sexual. Eu ia brincar com reza a lenda que isso é uma situação que afeta apenas pessoas com classe social menos favorecida, com menos educação. Mas isso é verdade? Olha, essa é uma outra pergunta excelente, Gisele. Não, não é verdade.
se a gente pensar hoje, a violência sexual contra crianças e adolescentes, primeiro, ela é um fenômeno global, ela não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno local, ela é um fenômeno global, inclusive em países extremamente desenvolvidos. Haja visto que a Suécia, da onde a nossa fundadora vem, Rainha Silvia da Suécia, fundou uma instituição lá para enfrentar esse problema, e não fundou ela só para enfrentar em outros países, não, ela enfrentou para lá mesmo, porque ela identificou que no próprio país dela havia um altíssimo número de casos de abuso intrafamiliar e até de incestos, né? Por quê? Porque lá é um país onde o inverno é muito rigoroso, vários meses do ano, os dias são muito curtos, a noite é longa, as pessoas saem pouco de casa, e aí, por várias razões culturais, isso também acontece lá, apesar de todo o desenvolvimento que a gente tem no país. Mas a violência sexual contra crianças e adolescentes, além de ela ser um fenômeno mundial, ela não tem classe social, ela não tem gênero, ela não tem raça, e ela também não tem idade para o agressor, né? Você pode ter um agressor hoje, um adolescente de 15 anos, abusando sexualmente de uma menina de 8, tá? Então, não é só pessoas adultas que cometem essa violência, a gente pode ter em muitos casos adolescentes também, com vamos dizer, um par que tem 3 anos a menos, então é considerado já uma violência sexual, não é um relacionamento com sentido de namoro entre adolescentes ou coisa assim, que aí seria um caso diferente. Para questões consentidas, a gente prevê uma diferença de 3 anos na parte legal, né? Mas a gente tem, então, uma situação que é para todos, né? E isso é muito importante dizer, porque muitas vezes a classe média, a classe alta brasileira, ela se julga isenta desse problema nas suas voltas. E isso é um grande equívoco. Ou ela talvez não seja usuária da mesma rede de proteção e serviços da população das classes menores, socioeconômicas de baixo poder aquisitivo, mas ela tem o mesmo problema, né? Eu mesma já recebi vários relatos de pessoas que são da classe média alta, e que tiveram esses casos no decorrer da sua vida, na sua família, ou próximo da sua família. Então, gente, a gente precisa estar muito atento, porque esse risco de violência vale para todos nós, o tempo todo. Então, a gente tem que entender o problema, saber ter a informação para saber lidar com ele. Quais são os principais suspeitos da violência? De quem que a gente desconfia, né? Olha, esse é um outro ponto super importante, né? Alguns anos atrás, quando eu comecei a observar algumas campanhas de comunicação sobre isso, a gente começava a ver que eles desenhavam o agressor como um monstro, uma bruxa, um mago, uma coisa do mal, assim, sabe? E aí a criança, a gente sempre tinha aquela situação de que a gente, só se a gente visse aquele personagem, a gente estava de cara com o agressor, né? Mas, na verdade, gente, os agressores são as pessoas normais como nós, né? Sobre o perfil dos agressores no Brasil, o que se sabe hoje dentro do Brasil? 87% deles são homens, mas existem 13% que são mulheres. Então, nós que estamos aqui num grande grupo de mulheres, né, 13% das denúncias de agressão vem de mulheres, né? Assim como a gente tem a vítima menina, em grande parte, mais de 70% dos casos, mas a gente também tem os meninos, né? Então, é a mesma questão. E o principal agressor, né, do abuso sexual dentro da família, no ambiente familiar, no ambiente próximo à família, segundo as denúncias realizadas nos serviços públicos, principal, com 21% das denúncias são os padrastos. Então, são aqueles em que a mãe tem um novo relacionamento e traz um novo homem para dentro de casa, né? Então, isso é muito comum. Mas logo em segundo lugar, e quase no mesmo percentual, com 19%, está o próprio pai, tá? Então, a gente está falando, nossa, é o padrasto ou é o vizinho? Não, é o pai mesmo, né? Então, assim, o próprio pai como sendo o perpetrador dessa agressão. Depois, já com 14%, logo em seguida, vem a mãe, tá? E depois temos o tio, temos os vizinhos, o avô, enfim. Aí vamos embora com menor denúncia. Mas, então, a gente tem muito claro nos perfis denunciados, né,
que a gente tem essa questão muito próxima da gente. Lembrando agora, e a gente vai falar um pouco mais sobre dados, que só 10% dos casos de abuso sexual no Brasil, e acho que isso seria até um índice meio mundial, mas eu vou falar do Brasil porque eu tenho certeza, são denunciados. Tá? Só 10%, gente. O resto, os 90%, eles são abafados, são resolvidos de outra forma, são resolvidos dentro de casa, em família, ninguém vai contar para ninguém, e vamos deixar tudo como está. Né? Então, a criança, nesta situação, quem fica culpado na história, e quem tem o seu problema não resolvido diante da realidade, é a criança. Esse número, só para todo mundo estar ciente, é o número de notificação que é feita, como notifica-se sarampo, como notifica doenças transmissíveis, Covid, e passou a ser um agravo de notificação compulsória pelo Sistema Nacional de Notificação de Agravos à Saúde. Exatamente, o SINAM, exatamente. E isso é importante saber que qualquer profissional, e só para todo mundo saber, qualquer profissional de saúde pode fazer uma notificação compulsória de qualquer outra doença no seu consultório, nos jardins, ou na unidade básica de saúde, no meio de uma comunidade. Então, é legal saber que você pode contar com o seu pediatra, se souber de alguma coisa, para fazer a notificação e trabalha muito com informação, sabe que os números, à medida que você começa a falar, eles crescem. E é bom que cresçam, para que depois diminuam, porque senão a gente começa a fazer a expectativa em cima de um número falso. Então, é importante que a gente saiba que é um agravo de notificação compulsória. Tá? Mas tem uma diferença aí, vamos aprofundar na questão sexual, a diferença entre abuso e exploração. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. É muito importante entender essa diferença, né? A violência sexual, ela é classificada de duas formas muito distintas, né? O abuso sexual, que é comumente também confundido com pedofilia, e a gente vai falar um pouco sobre isso já, tá? O abuso sexual é um momento em que uma criança ou adolescente é usado para estimulação ou satisfação sexual de uma pessoa mais velha. Não vou usar nem o termo adulto, porque a gente sabe que muitas vezes isso pode acontecer com adolescente também, tá? Então, é um momento em que pode ser imposta a força física, pode ser imposta a ameaça, pode ser imposta a sedução da criança, pode ser imposta o engano do carinho, né? Quando a gente pensa que a maior parte dos perpetradores são os padrastos e os pais, o que a gente já imagina? Que essa criança, obviamente, tem uma relação de afetividade direta com esse adulto, confia totalmente nele, e aí a situação eu vou fazer o que ele está me pedindo, e porque ele está me dizendo que é porque ele me ama mais do que minha irmã, que ele me ama mais do que meu irmão, e aí vem a sedução, né, da questão do lado afetivo da criança, e ela acaba, então, vivendo essa situação de violência por muitos e muitos anos, geralmente, até chegar na adolescência, ou perto da adolescência, começar a conversar sobre vida sexual com as amigas e outras questões, começa a descobrir que ela está vivendo algo que não é normal para os outros, e aí ela entra em pânico. Ela trava, porque ela acha que tudo que está acontecendo com ela foi culpa dela, ela que liberou, né? Então, é uma loucura o que passa por dentro de uma criança nesse momento, né? É um trauma de proporções não explicáveis, né? Só para quem viveu, para saber e contar para a gente o quão duro é isso, né? E uma outra coisa que é importante a gente lembrar, porque a gente vê muito na mídia, o abuso sexual sendo confundido com pedofilia. Está tão fedorento que até com máscara está fedido. Então, a pedofilia, para você que é médica, Gisele, é importante reforçar, né? Ela é classificada pela OMS para pessoas que têm preferência sexual por crianças em idade pré-púbere. Ou seja, é de fato um distúrbio, uma doença. E esse adulto não tem controle dessa doença. E ele percebe que ele é doente. E geralmente ele vai procurar uma ajuda médica para tratar esse distúrbio.
Porque é muito assustador você, como adulto, perceber que você só tem preferência sexual por criança. Alguma coisa vai te apavorar aí nessa questão. Então, a mídia convencionou usar o termo pedofilia porque ele parece mais jornalístico, chama mais atenção, o povo fica lendo as notícias mais vezes, chamando todo mundo de pedófilo, mas é muito errado a gente fazer isso, né? Então, a Child vem tentando trabalhar o jornalismo nesse sentido. Por quê? Quando você classifica um agressor, um abusador sexual de pedófilo, quase que você está inocentando ele, dizendo que ele é doente. Coitadinho, ele é doente, então ele não tem culpa do que ele está fazendo. Mas não é o caso. Porque a pedofilia, ela é confirmada clinicamente em menos do que 2% dos casos de agressão sexual, tá? O restante, os outros 98% são pessoas normais como nós, que por alguma razão, né, que a gente ainda vai ter que entender muito, porque são várias as razões que levam a pessoa a fazer isso, está praticando este ato. E a exploração sexual, que vocês também já devem ter ouvido falar muitas vezes, ou a prostituição infantil, como é erroneamente chamada, é quando há uma relação de mercantilização, ou seja, a criança é comercializada e o sexo, né, fruto de uma troca, seja ela dinheiro, carona, prato de comida, o presente, seja o que for que foi prometido para a criança, eles são tratados como objetos sexuais, né? Então, está dentro do ambiente da prostituição. A prostituição no Brasil, só para a gente esclarecer, não é crime, se exercida por uma mulher ou um homem maior de 18 anos e que não esteja sendo agenciado por ninguém. Se ele quer ser prostituto, prostituta, fique à vontade, está na classificação brasileira de ocupações, você pode declarar seu imposto de renda, é uma profissão regular, tá? No Brasil, você pode ser prostituta, você pode praticar a prostituição como uma profissão. O que você não pode é ter crianças e adolescentes exercendo essa atividade, de maneira alguma. Até porque, se a gente olhar para a lei do trabalho, o trabalho infantil é proibido. Então, se a gente fosse olhar do ponto de vista profissional, também não poderia. A gente não olha sobre esse prisma. A gente olha sobre a violação de direitos humanos mesmo. Mas existem leis hoje no Brasil que classificam a exploração sexual de crianças e adolescentes como um trabalho indevido da criança ou do adolescente, como um trabalho infantil. E um dos mais perversos. Então, assim, existe essa outra forma. Esta outra forma, a exploração sexual, Gisele, ela está muitas vezes conectada com problemas econômicos da família, tá? Muitas vezes. Por quê? Porque você tem situações de desigualdade social no Brasil que são muito grandes, né? E uma cultura de machismo muito forte, uma cultura de gênero, né? De pressão sobre gênero muito grande, aonde durante muito tempo a menina ou o menino são vítimas de abuso intrafamiliar e num determinado momento que descobrem ou querem se livrar desse sofrimento, acabam fugindo de casa e aí a única coisa que elas sabem fazer, ou alguém, sempre tem aquela amiga que encontra, aquele conhecido que encontra na rua, na vida, e acaba dizendo, olha, eu tenho uma solução para você, vai ali com aquele senhor ali que ele tem como te dar um trabalho. E aí a criança, então, passa a ser agenciada por alguém, passa a ser comercializada como um programa sexual, muito bem tratada pelo seu cafetão, vamos colocar dessa forma. Então, ela passa a respeitar e gostar deste cafetão mais do que ela gostava da própria família, porque lá ela era maltratada, ela era abusada, né? E aí se estabelece todo um ciclo mesmo de exploração. Acaba, então, né? É bem violento mesmo. E se perpetua sempre. O ciclo vai se perpetuando, exatamente. Exatamente. Então, acho que é importante, né, quando a gente fala na violência sexual, a gente ter muito claro essas duas formas. Porque uma delas parece que gera uma indignação muito grande da população. Sabe qual é? É o abuso. Quando a gente fala, o pai abusou da criança, o padrasto, o avô, o tio, todo mundo fica indignado e mesmo assim a gente só tem 10% de denúncias, tá? Oficialmente. Agora, quando você fala da exploração sexual, a sensação que as pessoas têm é de que como essa criança está ganhando dinheiro ou é um meio de vida dela, deixa ela ali porque ali está tudo bem para ela está precisando disso, né? Então, a gente naturaliza, eu vou usar um termo que a gente tem usado muito, a gente naturaliza a exploração sexual. A gente acha que ela faz parte do cotidiano da vida das classes que não têm dinheiro,
das classes desinformadas, das classes com desigualdade social, e a criança está ali porque está precisando, está sobrevivendo, está tudo bem. E quem faz, eu já conversei com pessoas que fizeram programas com crianças e adolescentes, na sua maior simplicidade, me disseram assim, eu fiz porque eu achei que eu estava ajudando, eu estava pagando. Então, assim, o dinheiro parece que prevalece sobre qualquer outra coisa, né? Então, isso é muito perverso, essa realidade do nosso mundo real que a gente vive, né? E a maneira como as pessoas encaram isso. E como prostituição no Brasil não é crime, parece uma segunda coisa. Ah, ela está exercendo a profissão de prostituta, é prostituta infantil, como todo mundo fala. Ela não está fazendo nada de errado. Essa profissão não é um crime. Só que não é um crime para pessoas adultas, né? Pessoas menores de 18 anos estão sendo exploradas por alguém, né? Então, a gente tem que lembrar muito dessa diferença e a gente tem que se indignar cada vez mais, seja vendo uma criança sujeita à exploração, seja ela sendo abusada, seja ela vítima de qualquer violência, gente. Não precisa nem estar sendo essa. Pode ser uma muito mais simples do que essa, tipo apanhando em casa, ou qualquer coisa que eu valha. A gente tem que se indignar e a gente tem que denunciar. Tem uma outra coisa que me ocorreu agora, e é a sensualização, que eu acho que a gente acaba analisando a sensualização dos adolescentes e acaba botando a culpa no adolescente, né? 13, 14, 15 anos, que quer se arrumar, quer botar um batom, quer botar um cabelo bonito, quer botar uma roupinha mais curta. E a minha sensação é que a gente acaba dizendo assim, mas ela provocou, né? Essa provocação, queria também deixar claro que isso não existe, né? O sexual, ele acontece e ele não pode ser desculpado porque está recebendo dinheiro ou porque a pessoa gosta de se vestir de modo mais, vamos dizer assim, para aparecer mais, para ficar mais bonita, porque senão daqui a pouco vai ter que usar burca mesmo. Porque senão... Tem um filme que eu recomendo a vocês assistirem, que chama Um Crime Entre Nós, é um documentário que saiu agora, este ano, da Maria Farinha Filmes, de 59 minutos, depois eu compartilho aqui no grupo com a Sandra o link, ele está numa plataforma chamada Videocamp, é de graça. Esse filme ele traz pessoas da rua sendo entrevistadas sobre exploração sexual, né? E aí você vê bem isso que você está dizendo, as pessoas naturalizando esse fenômeno totalmente, né? Trazendo realmente esse posicionamento de que isso não é um problema, né? Ela está ganhando dinheiro, ela está sendo remunerada, então não tem problema a gente estar fazendo isso. E a gente percebe que por essa falta de informação na população em geral, por que o crime está sendo tão negligenciado, tão naturalizado, tão deixado de lado e tão pouco significativo. Eu queria falar um pouco aqui para vocês sobre números. A gente tem a exploração sexual, ela é ainda tão menos denunciada que a gente não chega nem a 7% de denúncias dos casos por ano. E a gente fez uma projeção de 5 anos de denúncias que tivemos, que eram 7%, tá? Então, quantos seriam os outros 93%? E a gente chegou a um número no Brasil de 500 mil casos em 5 anos, se todas as crianças tivessem registrado uma denúncia. Tá? Eu estou falando de exploração sexual, gente. Uma criança que já está fora de casa, que já está sendo explorada, que já não está mais na escola, grande parte dos casos, já está com a vida completamente, totalmente fora dos padrões para a idade dela, né? E provavelmente envolvida com alguma questão de crime organizado. Lembrando, né, que a exploração sexual, como ela está ligada à prostituição, ela pode estar ligada ao tráfico de drogas, hoje, fortemente. Está ligada ao tráfico de armas, está ligado a roubos de carga nas estradas, está ligada a muitas outras questões, tá? A gente vem investigando esse crime há muito tempo e a gente sabe que isso tem uma questão muito grande. E é completamente invisível. Talvez algum de vocês esteja se perguntando aqui hoje, meu Deus, eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. Como que eu nunca vi isso, né? Então, assim, é porque é invisível mesmo, gente. A gente não consegue entender que ver uma criança, por exemplo, num posto de combustível na estrada, que a gente tem que prestar atenção, que aquela criança pode estar sem ninguém ali, andando sozinha, só que
Como é uma criança, eu nem olho, sabe, eu passo reto. Agora, quando você tem conhecimento de que aquilo ali pode ser uma situação de risco, você começa a olhar de outra forma. Deixa eu prestar atenção se essa criança está sozinha, está com alguém, tem alguém dentro de um carro que está chamando ela, não tem. Porque senão tem que chamar a polícia, né? A criança não pode estar ali sozinha. Então, assim, quais são as questões que a gente precisa enfrentar? Então, acho que esse é um ponto super importante, né? Que vocês tiverem para fazer. Eu vi que estão colocando aqui, a Sandra está colocando, se alguém tiver perguntas para fazer, gente, por favor, fiquem super à vontade, tá? Para me perguntarem qualquer coisa relacionada a esse tema, eu vou procurar responder da melhor forma possível. Quando a gente conversou, você falou muito do Pacto do Silêncio. Você pode falar um pouco sobre o Pacto do Silêncio para a gente? Sim, uma das coisas que é muito forte na questão do abuso intrafamiliar e do abuso mesmo extrafamiliar, mas muito próximo da família, com um vizinho, com alguém muito próximo, um amigo da família, é esse pacto do silêncio. É a gente tentar resolver a questão entre os adultos, não se preocupar com a criança, né? Parece que com a criança não aconteceu nada, né? Ela é criança, ainda vai passar, né? E a gente acaba não falando com a criança sobre isso e acaba não resolvendo nunca esta questão. Vocês já devem ter percebido, talvez em algum momento da mídia, pessoas muito mais velhas, sei lá, com 30, 40, 50 anos, e aí resolvem contar um dia que foram vítimas de um abuso, quando tinham 8 anos de idade. Só conseguem falar aos 30 sobre isso, porque é realmente uma situação que a família abafou, todo mundo fez de conta que não aconteceu nada e vão seguir a vida, né? Então, esse é um pacto de silêncio que é envolvido pela criança. E, normalmente, quem pede o pacto de silêncio é o próprio agressor. Ele faz um pacto com aquela criança de que ninguém vai falar sobre, eles não vão falar sobre isso para ninguém. É um segredo deles. Então, esse segredo, gente, você tem que contar para os seus filhos. Se alguém algum dia falar para vocês que vocês têm que manter segredo de alguma coisa, vocês já sabem que é uma coisa errada. Então, vocês já podem vir falar comigo. Tá? Porque segredo, gente, é uma coisa assim que não pode existir entre uma criança e um adulto. Aproveitando, depois vou ver aqui a pergunta que mandaram, mas para a vítima, né? Como é que a gente percebe que uma criança ou um adolescente está sendo vítima de abuso sexual? Bom, eu acho que tem algumas coisas, alguns sinais, né, que eu até trago aqui de mudanças de comportamento de uma criança que são muito marcantes, né, e que são muito repentinos, tá? A criança tem um comportamento padrão por vários anos, né, principalmente se ela é pequena ainda, 3, 4, 5 anos. Queria dar uma informação para vocês que o abuso intrafamiliar que mais chega no Ministério da Saúde, 51% dos casos, são crianças de 1 a 5 anos. Então, a gente está falando de crianças na primeira infância mesmo, que falam pouco, que sabem dizer pouco, né? Então, a gente tem que observar muito como pais, né? Temos que observar as nossas crianças. E aí, existem algumas questões que são muito marcantes. Uma delas é a mudança muito de tempo, se ela era uma criança muito extrovertida, muito alegre, de repente ela está o tempo todo triste. Ela está o tempo todo fechada, ela está o tempo todo, não quer ficar perto de determinada pessoa adulta. Isso é um sinal muito, muito claro, assim, de que algo está acontecendo. Não quer sair para algum lugar. Ela começa a ter algumas mudanças que são, para de comer, né? Não dorme bem à noite, começa a acordar a noite inteira com pesadelo. Então, assim, são alguns sinais que uma criança pode dar que são muito evidentes de uma mudança. Eu não quero dizer que esses sinais sejam exclusivamente de violência sexual, tá, gente? Ela pode estar sendo vítima de outra violência, mas quando há sinais desse tipo, qualquer mudança repentina no seu filho ou na sua filha, você tem que investigar. É um alerta. É um alerta. Tem que investigar, algo está acontecendo. Tá? Então, assim, é muito importante perceber isso. E desde muito pequeno, que a Child vem trabalhando muito nesse sentido, nos últimos anos, principalmente em função de toda a discussão que existe no Brasil, sobre se devemos ou não ter educação sexual para as nossas crianças, porque parece que quando a gente vai dar educação sexual, a gente vai falar de sexo com a criança, numa idade em que ela não deveria ouvir falar sobre isso.
e a ideia da educação sexual não é essa, mas já que as pessoas polemizam tanto sobre isso, então a gente decidiu adotar uma perspectiva de que a criança precisa de conhecimento para autoproteção. Que conhecimento é esse? É um conhecimento compatível com a idade dela, com o momento do desenvolvimento onde ela está. Mas a primeira coisa que ela precisa saber é que na vivência dela, do cotidiano, ela tem alguém um adulto de confiança. Eu gosto muito de uma campanha que a Rainha fez agora, a nossa fundadora, para o Covid-19, em que ela diz assim: seja você o adulto de confiança de uma criança. Seja você o pai, a mãe, o tio, o primo, é o filho da tua amiga, mas se você gosta daquela criança, simpatiza com ela, quer dar uma proteção. Seja você o adulto de confiança de uma criança. Estabeleça um diálogo diferente com ela. Crie uma forma muito franca e aberta de falar sobre as coisas com ela, para que ela possa ser aquela criança que conte para você quando algo acontecer. O adulto de confiança pode ser a professora ou professor. Sem dúvida. Pegar a pergunta aqui da Ana Paula, qual é o trabalho que a Childhood tem feito nas escolas, ou com as escolas? O que você pode falar um pouco sobre isso? Ah, sim. Esse Ana Paula, é uma ótima pergunta, né? Porque a gente tem um desafio hoje, né? Até quando a gente ouve falar o nosso ministro da Educação, como já saiu uma polêmica gigante essa semana sobre uma declaração dele num fórum de letalidade, em que ele desmerece todos os direitos de criança e adolescente. Então, neste momento, conversar com o governo sobre questões de educação tem sido realmente um desafio. Tá? A gente tem realmente se esforçado para trabalhar em temas que sejam públicos. A gente tem uma parceria com o Canal Futura. A gente criou uma série chamada Crescer Sem Violência, uma série educativa. E temos lá dentro dessa série um conjunto de filmes chamado Que Corpo é Esse?, que na verdade não fala nada de violência sexual, fala da questão da autoproteção da criança, e tem filmes de 1 a 3 anos, de 3 a 6, de 6 a 9, e depois de 9 a 12, de 12 para mais quando é adolescente. Tem filmes para todas as idades, e são esses os canais que a gente recomenda que os pais utilizem. Depois a gente vai até, já deixei aí com a doutora Gisele os links dessa série, para que eles estão gratuitos no YouTube, para que o pai coloque um filme desse em casa, tem 5 minutos, e é super divertido, são bonitos, os filmes são incríveis, são muito modernos, e é um desenho animado super moderno, um cartoon e tal, e a criança assiste junto com você, e depois você puxa uma conversa com ela em cima do que ela entendeu desse filme. Gente, é tão fácil começar diálogos como esse, não tem segredo. Tá? É para criar na criança a consciência de que ela tem um corpo, de que o corpo dela, ela tem que cuidar desse corpo. Esse corpo tem... Não é qualquer um que pode tocar, não é qualquer um que pode mexer, não é qualquer um que pode fazer o que pretende. E aí, como orientar a sua criança desde muito pequena a estes cuidados? Fazendo isso, a gente acredita que grande parte dos casos, né, de violência sexual intrafamiliar, ou mesmo de pessoas próximas à família, tenderá a diminuir muito, porque a criança, ao ter um adulto de confiança, ter este preparo, ela vai falar sobre isso quando acontecer algo de estranho, né? E incentive seu filho a falar. Os filmes ensinam, inclusive, a criança a dizer não. Tem uma história lá de uma menina pequenininha da família que a tia, sempre que vem, quer abraçar ela, beijar ela toda. E ela é aquela criança que não gosta disso. Então, a mãe fala, olha, quando a tia chegar hoje, você pode dizer para ela que você não gosta. E pode ter certeza que ela vai te entender, né? E aí a criança vai lá, fala, e aí a tia fala, nossa, eu não sabia que você não gostava, me desculpa, como é que eu posso te abraçar? E aí fazem lá, né, o acordo e dá tudo certo. Então, assim, existe uma maneira da gente orientar os nossos filhos, né? Claro que a escola é um espaço importante, mas agora, neste momento, que nós estamos vivendo ainda uma situação de pandemia, com isolamento social, que ainda está muito intenso, com as crianças longe da escola, dentro de casa, o risco para quem eventualmente já esteja convivendo com o seu agressor aumentou, gente. E o silêncio, e o pacto do silêncio cresceu, porque as denúncias de abril para cá caíram 20% nos serviços de denúncia, porque a criança não está mais saindo de casa.
Então, não está indo para a escola contar para a professora e a professora vai, então, fazer a notificação ou o pediatra vai fazer a notificação. A criança não está saindo de casa mais. Então, assim, a gente está super preocupado com essa questão nesse momento. Tem que haver um olhar realmente muito cuidadoso de todos nós para essa questão. Mas a gente, né, conversando, eu fiquei horrorizada com esse número, já é subnotificado, né? Agora, então, é mais ainda. Mais ainda. Você tinha comentado a questão também das redes sociais, da pedofilia, desculpa, do abuso... Do abuso online, isso. Exatamente. Isso está sendo um alerta, né, super importante. Inclusive, eu pedi para a Sandra compartilhar com vocês um webinar que a gente vai fazer amanhã sobre os riscos da internet para crianças e adolescentes nesse momento, porque com essa situação do isolamento social e do estímulo que as crianças receberam de usar as redes sociais para poder estudar, para poder conversar com os amiguinhos, para poder fazer um jogo, enfim, virou rotina isso agora na vida das famílias. Está fazendo parte. E aquilo que a gente talvez tentava controlar muito mais antes, agora a gente está estimulando que aconteça para que a criança tenha algum contato social. Então, nesse ambiente, é extremamente importante a gente tomar o dobro de cuidado. Porque mais ainda tem que se conversar com seu filho. Olha, esse ambiente onde você está entrando é um ambiente que nem sempre quem está do outro lado dizendo que é A, B ou C é realmente aquela pessoa, né? Então, qualquer situação estranha que você perceba, fazendo um jogo, conversando no chat com seus amigos, me conta, que eu vou vir aqui conversar junto com você para ver o que está acontecendo. A internet é ótima, gente, para educação, para entretenimento, para tudo. Não adianta a gente proibir. A ideia não é proibir o uso, mas os pais podem usar alguns mecanismos de controle de acesso à internet. Hoje tem vários softwares que permitem esse controle. Eu depois passo o site de uma instituição que tem um site só de coisas cibernéticas para vocês poderem acessar e verem que instrumentos usar. Mas o mais importante de tudo é a gente usar a mesma teoria que a gente usava antigamente com a gente, né? Quando a gente ia para a escola de ônibus de rua, por exemplo, que o nosso pai dizia para a gente, olha, não fale com estranhos quando você estiver no caminho, não aceite nada de ninguém, não vá com ninguém que você não conhece. É a mesma coisa nas redes sociais. Se aquela criança não conhece aquela pessoa, não sabe quem é, conheceu dentro de um ambiente de jogo, de jogos online que joga gente do mundo inteiro agora, todo mundo junto. Eu recebi vários casos de pais que conseguiram pegar perpetradores aliciando suas meninas, né? Pedindo que elas mandassem fotos sem roupa. Mas as crianças, como os pais já tinham dialogado, quando perceberam essas coisas estranhas, foram falar para o pai. O pai foi lá, entrou no jogo no lugar da criança e o negócio continuou. E aí ele conseguiu identificar o ID, quem era a pessoa, fez a denúncia na SaferNet e agora está sendo investigado. Então, assim, gente, a gente tem que estar atento. Esses ambientes virtuais, eles são ainda mais frágeis e menos controlados do que o nosso mundo real, onde a gente está vendo as coisas. Se a gente, já onde a gente vê, a gente não está conseguindo identificar, imagina no ambiente virtual. Então, é realmente que não é brincadeira, né? As pessoas acham que isso só vai acontecer na casa dos outros, mas não, gente, acontece na casa de todo mundo. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. Muito importante. Eu vou aproveitar e vou quebrar o protocolo um pouquinho, porque eu não estou conseguindo abrir uma pergunta da Ana Riso. E você quer fazer a sua pergunta, Ana, que eu não consegui abrir aqui o fator do download? Oi, não, na verdade a Sandra já adiantou, a questão dos sinais, quais são os principais sinais para a gente poder identificar uma criança que está passando por alguma situação de abuso. E eu tenho uma dúvida em relação ao melhor canal de denúncia. Sim. A gente vai falar sobre eles agora. Sobre eles agora. Na sequência, né? Como é que a gente faz quando eu suspeito do caso, né? Como é que eu ligo, para quem que eu falo, como é que a gente vai atuar como um adulto de confiança de várias crianças até. De várias crianças. Primeiro falar um pouco para a Ana dos sinais. Eu acho que assim,
como eu já dei uma rápida resumida, né, a questão de sinais, eles são mudanças muito drásticas de comportamento da criança, mudanças de alimentação, mudanças de sono, a criança, de repente, começar a ter um comportamento muito erotizado, isso acontece muito com meninas, tá? Elas começam a ter um comportamento muito precoce e erotizado. Isso pode ser duas coisas, ou ela está vendo algum tipo de programa de TV e está se influenciando com isso, ou é de fato que ela está sendo estimulada sexualmente, e o estímulo sexual muito precoce, ele gera comportamento erotizado, tá? Então, isso pode estar acontecendo. Se ela já tiver em idade escolar, uma das coisas mais marcantes que as professoras sempre trazem é a baixo rendimento escolar. Muda, assim, drasticamente. Acho que a doutora Gisele, como pediatra, pode confirmar. Qualquer criança debaixo de estresse, de violência, de qualquer tipo, ela tem uma perda de rendimento escolar muito grande, né? Tanto que isso é um dos primeiros sinais para os professores na escola. Se a criança vinha muito bem, né, durante o ano e de repente acontece uma mudança muito drástica, essa criança está sendo vítima de alguma coisa fora da escola. Vamos ver o que é, pode ser na casa, pode não ser, enfim, tem que conversar com a família. Mas tem essa questão que é muito marcante, né? Quanto aos canais de denúncia, eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes, né, de como agir em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente vinha pensando muito na Child sobre o que trazer para a população em geral, e agora nos tempos de pandemia a gente resolveu ser um pouco mais direto, porque a gente entende que tem várias situações que podem acontecer, elas são diferentes. Então, se você suspeitar que uma criança ou um adolescente está sendo vítima de uma violência, é apenas uma suspeita. Você está vendo uma criança na casa do vizinho, está vendo gritaria, xingamento, mas você não tem muita certeza do que está acontecendo. Você acha que a criança está com o braço roxo todo dia, que você vê no elevador, ou você vê no clube, onde você encontra criança, enfim, onde você está. Aí eu acho que a situação mais segura hoje, até para o anonimato do denunciante, porque isso é uma coisa importante e que dá muito medo para as pessoas de serem envolvidas, é você usar o canal que é o 100, o Disque Direitos Humanos, que é uma ouvidoria nacional de denúncia. É um lugar onde você pode fazer uma denúncia anônima e gratuita. E se você quiser se identificar, você pode se identificar também. Depende de você, a decisão é tua. Eles vão pedir, na hora de você fazer o teu cadastro, né, ele pode ser feito pelo site, pelo telefone ou pelo aplicativo, que é o aplicativo Direitos Humanos BR, você pode abaixar no seu telefone. Eles vão te pedir o seu nome e o seu CPF, mas você logo em seguida vai dizer se a denúncia é anônima ou identificada. Eles precisam ter um registro oficial do denunciante, porque eles precisam ter certeza de que não é um trote. Eles tinham muitos problemas de gente ligando só para fazer trote, para ficar passando. E aí acaba tendo milhões de ligações sem fundo real, e as verdadeiras denúncias estavam sendo, vamos dizer assim, perdidas no atendimento rápido por conta disso. Mas podem ficar seguros de que eles não usam esses dados para nada. Se for violência contra a mulher dentro de casa, pode ser o 100 ou o 180, né, que é o Ligue Proteção da Mulher. E o 180 também aceita denúncias de violências sexuais contra adolescentes, tá? Então, não tem problema também denunciar neste telefone. Estão recebendo, são gratuitos e anônimos. Agora, se você presenciar ou testemunhar mesmo, ocularmente, uma situação de violência acontecendo, neste momento que a gente tem dito, gente, não tenha dúvida, ligue na polícia, 190, tá? É caso de polícia. Tá? Precisa ser aberto um boletim de ocorrência na hora, precisa ser feito todo o registro, né? A criança precisa ser ouvida, ela vai ser ouvida na polícia, o adulto que viu também, tá certo? Para que haja uma continuidade desse caso. Porque caso contrário, se a gente ligar no 100, como é um flagrante, uma situação que você está vendo ali, até chegar a denúncia lá e até alguém mandar, vai demorar no mínimo 48 horas. O problema já passou. Tá? As suspeitas, vem a assistente social, conversa com a família, vai tentar entender o que está acontecendo. Elas têm todo um jeito de se aproximar da família, não vão chegar dizendo, ó, recebemos uma denúncia, eles têm todo um jeito de se aproximar da família para saber o que está acontecendo.
e é mais seguro, né, para quem fez a denúncia. Agora, realmente, presenciar e testemunhar situações de violência hoje tem que chamar a polícia. Tá? Eu acho que não tem mais outra solução nesse momento de isolamento. E, por fim, se for uma violência no ambiente online, no computador, no tablet, no celular, ou qualquer outro espaço dessa natureza, que for digital, nós recomendamos que vocês usem, além do serviço da delegacia online, que existe hoje, né? Existe o serviço de delegacia online na internet, que vocês podem registrar lá. A gente recomenda que vocês usem o canal da SaferNet. Ela é uma ONG, que nem a Childhood, só que especializada só em crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. Então, é safernet.org.br, eles têm um site, e esse site é um canal de denúncia. Também pode ser anônimo, você entra lá, preenche o que você está sabendo sobre a situação, põe o IP da pessoa, põe onde você acessou, que site que foi e tal, eles vão investigar. Eles têm uma parceria com a Polícia Federal e eles vão investigar especificamente esse caso. Então, são canais bem distintos, mas que eu acho importantes que a gente tenha eles separados, né? Para pegar bem... A gente vai publicar todos esses canais lá no board, no grupo do board, para também todo mundo reproduzir para outros grupos, porque eu acho que a relevância é a gente poder estar multiplicando isso. Eu sei que a gente poderia estar falando aqui horas e horas sobre isso, porque é um assunto que deixa a gente meio desesperada, né? De coisa acontecer, então vai dando uma angústia e você quer resolver, mas a gente tem um limite de horário aí. Então, eu queria poder fazer mais 2 perguntas para a Eva e aguardar aí perguntas de quem estiver assistindo. E, assim, quais são as 2 perguntas? Quais são as redes de proteção que a gente tem e quais são os programas da Childhood, assim, em linhas gerais, o que está fazendo? Tá? Para a gente poder saber como a gente pode ajudar como pessoa física ou como pessoa jurídica na nossa empresa, como é que a gente faz uma parceria com a Childhood Brasil, ou como pessoa, se eu posso ser voluntária, se eu não puder agora, eu posso ser no futuro. Eu queria saber um pouco como a gente vai ajudar nessa rede de proteção às crianças e adolescentes. Eu acho que é importante esse papel, né, de todos nós. Tendo a informação, a gente disseminar essa informação para o máximo de pessoas que a gente conhecer na nossa rede de relacionamento. A Childhood não tem ainda um programa de voluntariado estruturado. A gente tem sido muito demandado por isso, principalmente esse ano, e também por causa desses casos que estão mais presentes na mídia, como o caso recente da menina de 10 anos grávida no Espírito Santo. Então, a gente tem sido mais demandado. Então, a gente vai buscar, né, uma estruturação para isso para o ano que vem. Mas, assim, a rede de proteção, em geral, quais são os serviços que o Estatuto da Criança e Adolescente determinam que são locais que devem ser acessados quando você tem problemas de violência? O primeiro deles, além da delegacia de polícia, né? Aqui houve uma pergunta da Ana, se a polícia está preparada para atender a casos de crianças e adolescentes. Nem sempre, Ana, depende muito do município e da situação. Em muitos municípios, a gente tem a delegacia especializada da criança e adolescente ou a delegacia da mulher. Então, em muitos casos, eu recomendo que vocês procurem essa delegacia, mas por incrível que pareça, aqui em São Paulo, a gente não tem delegacia especializada, coisa que é incrível, né? Então, a gente tem que buscar uma delegacia da Polícia Civil comum mesmo, e realmente contar que em algum momento esse profissional já tenha sido preparado. Existe uma lei que foi aprovada agora, em 2017, e que está exigindo que todos os municípios brasileiros estruturem uma escuta especializada de crianças vítimas ou testemunhas de violência na rede de atendimento. Então, nos próximos anos, tenho certeza de que será necessário ter em todas as delegacias uma pessoa qualificada para ouvir uma criança ou um adolescente, na saúde também, na assistência social, nos CREAS e nos CRAS também, e também nas escolas e no conselho tutelar. Nós vamos ter pessoas capacitadas ao longo dos anos.
Essa é uma nova lei obrigatória, justamente para que a gente possa garantir que a criança tenha uma escuta protegida e possa contar o que aconteceu com ela sem receio, sem medo daquilo que ela tem para contar. Vamos dar voz às crianças por meio dessa lei. Essa foi uma lei que a Child demorou 10 anos para aprovar aqui no Brasil. A gente conseguiu aprová-la em 2017. Ela teve obrigatoriedade de implementação até 2018. Nós já temos muitos municípios com essa escuta já implementada. São Paulo, a prefeitura está trabalhando nisso. Estou fazendo parte de uma comissão que está estruturando todo esse planejamento para implementar em todas as delegacias. Mas é um trabalho árduo para uma cidade do tamanho como São Paulo. Então, assim, no momento, ainda é mais difícil em São Paulo a gente ter esse atendimento tão qualificado. Se você preferir procurar o conselheiro tutelar ou procurar mesmo a própria assistência social, né, serviço de referência especializado em assistência social, às vezes é mais seguro num primeiro momento para garantir de que a escuta seja melhor feita e mais qualificada, né? Então, acho que é super importante a gente lembrar, né, que o Brasil está enfrentando um desafio e que ele precisa melhorar muito ainda nos serviços públicos que estão relacionados a essa questão. Bom, eu ia aproveitar e também falar que quem quiser ler mais um pouco, a Childhood Brasil tem um guia de referência contra a violência contra crianças e adolescentes. Na 3ª edição, estou fazendo a propaganda, mas é porque eu fui ler, de 2019, que já conta com essa parte da escuta espontânea, com essa nova legislação e com muitos detalhes sobre... É um documento bastante denso, é um documento extenso, mas que realmente, para quem tiver esse despertar sobre esse assunto, eu creio que ele é muito abrangente e vai poder dar subsídios para todo mundo poder virar um adulto de confiança de uma criança e de um adolescente. Tá? Foi enorme, eu vou passar a agradecer mais uma vez a oportunidade, porque foi um assunto que mexeu comigo. E espero que tenha mexido com todas nós que estamos aqui. E muito obrigada, Eva. Eu passo a palavra para a Santa. Então, Eva e Gisele, gratidão. Também mexeu muito comigo, Gi, desde o primeiro contato aí que a gente se reuniu para falar. Tenho certeza aqui que daqui para frente eu sou uma das aliadas nessa causa. Meus filhos já estão grandes. Eu gostaria de ter tido essa sessão alguns anos atrás, para estar mais segura, né? Para estar mais presente. Graças a Deus a gente teve sorte de tudo correr bem, mas acho que a gente tem um papel social, Eva, como você falou, que independe da nossa família, que a criança que está ao lado seja um adulto que zela aí por uma criança e com certeza estarei dentro disso aí. Obrigada, eu vou postar aqui o nosso vídeo lá no LinkedIn, se vocês permitirem, para que a gente possa chegar em outros corações, né, Aninha, Riso, Ana Paula, Lilian, que a gente possa multiplicar e educar a sociedade de que a gente não pode fechar os olhos, de que esse tema sim tem que estar na nossa agenda, esse tema sim nos interessa, o filho dos outros pode estar precisando da gente, a outra criança pode estar precisando da gente, né? Muito obrigada, viu, Sandra? Fiquei super feliz com esse momento com vocês. O convite que eu divulguei de vocês, já tive mais 5 outros convites por causa do seu convite, viu? Que bom! Eu divulguei o seu convite me ligando. E o Gisele, estão querendo que você venha comigo, viu, Gisele? Então eu falei assim, ó, a dupla, ó. Aí, ó, pode convidar a Gisele. Eu já vou pegar o contato que eu vou fazer. Isso, não, Aninha, gente, olha, leva lá para sua empresa. É um super prazer fazer isso. E assim, eu trabalho muito, né, ligado ao setor privado. A gente tem feito um trabalho muito intenso com as empresas hoje, de usar os espaços que as empresas têm para levar informação para a população. Porque, gente, ainda mais nesse momento, está todo mundo trabalhando de casa, as empresas se comunicando na internet, as crianças em casa com os pais desesperados. Eu falei, gente, nada melhor do que um momento para a gente falar sobre isso, né? Então, por isso que a gente está sendo muito acessado, está sendo ótimo para nós, a gente está super feliz, muito triste com o silêncio em torno dessa violência. Ele aumentou muito, infelizmente. Então, essa é uma questão que nos preocupa tremendamente.
Por isso que eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel e buscar mais canais para falar. Então, eu acho que é esse que é o caminho, e eu acho que a gente está num caminho super bom, estou super à disposição de todas vocês, inclusive se quiserem ter nas suas empresas uma reunião com a Child, para a gente falar sobre o trabalho, sobre o que a gente faz com as empresas, quais são os canais, a gente está super aberto. Tá? Vamos fazer. A Sandra tem todos os meus contatos, e-mail, celular, tudo que precisar. Eu estou super à disposição de vocês em qualquer momento. Vai ser sempre um grande prazer. Parabéns, obrigada, Eva. gente? Parabéns, doutora. Estarei com todo prazer. Se a dupla ficou legal, tá ótimo. Linda. Olha, não, já me pediram, né? Eu falei, eu vou falar com ela, né? Vamos ver se ela topa. Já aceitei. E uma outra coisa, se precisar de alguém para ajudar a montar um programa de voluntariado estritório. Pois é, então, olha aí, ó, nós já vamos ser voluntárias, nós duas já, fazendo lives. Eu já voluntarei para isso. As consultoras, aí, ó, eu e a Ana Riso aí, as consultoras, a gente trabalha para vocês com prazer, né, Aninha? Opa, pode ser, ótimo. Eu estava procurando uma coisa para me dedicar voluntariamente e... Já encontrou. Já encontrou. Tá bom. Gente, super obrigada. Beijo. Obrigada mesmo. Parabéns aí pelo grupo de vocês. Um beijo para vocês. Obrigada, queridas. Parabéns. Tchau. Gratidão. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau, tchau.